Sou Angélica Lopes dos Santos, acadêmica do curso de Licenciatura em Pedagogia do Polo de Garuva, Santa Catarina. Meu RU é 15.111.72. Vou iniciar agora uma entrevista com uma profissional da educação que atua na rede pública do município da cidade de Garuva, Santa Catarina. O objetivo da entrevista são refletir sobre a importância da educação inclusiva, conhecer o cotidiano do profissional da educação e sua relação com a sua educação inclusiva. Boa tarde. Boa tarde. Na sua experiência profissional, o que você tem observado hoje sobre a realidade da inclusão escolar? Eu tenho observado que a inclusão ela acontece mais ou menos de acordo com o profissional que está ao lado dessa criança, mais especificamente o segundo professor e o professor de sala. Quando há uma interação e uma consciência do que significa a inclusão, o processo ocorre assim, de maneira muito boa, muito inclusiva mesmo. Mas quando não há essa consciência por parte de uma das partes ou pelas duas, a inclusão ela realmente fica só na teoria, que na prática ela nem acontece. Como trabalhar a inclusão com os alunos que não têm deficiência? Nossa realidade aqui no município, a inclusão, a aceitação pelo diferente é uma coisa corriqueira, porque desde muito tempo a inclusão ela acontece. A primeira escola a praticar a inclusão em Garuva foi o Vicente Vieira. Então, o Vicente Vieira, ela ensinou os alunos a incluir. Entre os alunos, não há muita diferenciação do incluso ou não. As crianças, elas não têm preconceito nenhum. Elas são receptivas, elas aceitam o diferente. Quem não aceita o diferente, quem faz a exclusão é o adulto, não a criança. O que você diria a um professor que recebe em sua sala de aula uma criança com deficiência? Inclua esse aluno no seu dia a dia, inclua ele em suas atividades. É claro que vai ser adaptada à necessidade de cada um, mas inclua, faça com que esse sujeito sinta-se parte dessa realidade. Faça com que ele se sinta parte daquela sala, que ele interaja com os colegas, faça com que o aluno seja seu. Porque eu trabalho com duas realidades diferentes, duas instituições de pré, eu trabalho aqui e em uma outra instituição. Em uma instituição eu percebo a inclusão, na outra há uma segunda professora para 4 crianças. O que dificulta muito, mas muito mesmo o trabalho dessa professora. Porque a inclusão ela necessita de um olhar mais único. Apesar de estar associada a todos, a inclusão ela acontece com a professora podendo fazer essa interação entre os alunos. E quando há mais de 2 crianças dentro de uma sala de aula com necessidades especiais, se torna muito, muito difícil. E a realidade da outra escola é justamente essa. É muito difícil para aquela professora, e principalmente porque se trata de 4 inclusões diferentes. 4 especificidades, uma diferente da outra, o que torna ainda mais complexo. A escola desenvolve projetos sobre a diversidade e a inclusão? Quais? Conte-nos um pouco sobre a proposta dos projetos. Nós temos aqui o projeto Senhor Alfabeto, que ele trabalhando a alfabetização, não necessariamente a alfabetização, o letramento das crianças na educação infantil. E ele, dentro desse projeto, eles têm essa inclusão. Nós temos, inclusive, uma das crianças quais eles levam para casa, porque o Senhor Alfabeto é uma família e as crianças levam o seu alfabeto para casa, para partilhar, para contar história. É o aniversário do Senhor Alfabeto, na realidade, o título do projeto.
E tem um cadeirante. E esse cadeirante é o preferido das crianças. Todos querem levar para casa o cadeirante. Eles conhecem isso muito bem. Nós temos um Down na sala que ele trabalha dentro desse projeto assim muito lindo. É lindo. Aqui, nessa situação, realmente há uma inclusão mesmo acontecendo, de fato. Como o preconceito, a discriminação e o bullying são tratados na escola? Como você tem orientado os professores? Tomar o máximo de cuidado com isso. Observar, perceber, porque é através da observação em que você percebe que o bullying acontece. Porque muitas vezes na correria do dia a dia você não acaba passando desapercebido. Mas eu oriento muito os professores que observem seus alunos, que verifiquem o comportamento, que anotem, que procurem estar atentos a qualquer situação. Nós tivemos um caso de uma aluna, não nessa instituição, mas numa outra instituição, em que a aluna estava sofrendo bullying em casa. E ela começou a refletir isso dentro da escola. E com a observação do professor de educação física, foi que a gente descobriu que o bullying era dentro de casa. Certo dia eu cheguei na instituição e ela chorava. E depois, num desabafo, na conversa, trouxe ela para lá para conversar. Ela disse que os irmãos dela a chamavam de gorda, porque ela era gorda, tudo ela era gorda. Então ela sofria bullying dentro de casa. Foi chamado os pais, feito um trabalho com eles. Ela melhorou. Mas ainda percebe-se que ainda há muita coisa a ser feita ainda para que ela possa superar essa coisa que, pelo que deu para entender, os irmãos ainda continuam chamando e ainda não houve uma conscientização dentro da própria casa. Na escola isso não acontece, porque o nosso olhar é diferenciado, mas realmente, pela primeira vez, surpreendentemente, veio o bullying de casa para a escola. Porque normalmente é o contrário, mas não veio bullying de casa para a escola. A escola oferece atendimento educacional especializado através das salas de recursos multifuncionais? Sim, nós temos o R. Entretanto, ele começa a funcionar especificamente, assim, mais profundamente com os anos na alfabetização, a partir dos 6 anos. Até os 5 anos, as crianças elas são tratadas... quando conseguem realmente atendimento, porque a fila de espera é bastante grande, nós temos assim um convênio com a PAI que utiliza-se a fonoaudiólogo, a fisioterapia, várias coisas que eles oferecem lá, recursos que eles oferecem. Nós temos as salas do AE, mas as salas do AE no município ainda não inclui a educação infantil, porque a demanda é muito grande. Na alfabetização, imagina incluir a fila de espera na alfabetização. Imagina num período de alfabetização, imagina na educação infantil. Ainda nós temos assim uma falha muito grande. Até muito pouco tempo a educação infantil ela era vista apenas como um cuidar. Faz de pouco tempo para cá que nós estamos realmente pensando e repensando a educação infantil.